Saúdo a todos, agradeço a Técio e Sônia mais uma vez estar aqui. É um prazer falar na mesma mesa que meu amigo Eurico. O tema que Técio me deu, colegas, foi Agora, que eu vou tentar traduzir. Eu vou dividir em 3 tópicos. A filosofia retórica como pressuposto, que foi para isso que ele me chamou, não é? Espaço virtual e espaço público, e o 3, privacidade e vaidade. Então, a filosofia retórica como pressuposto. Schopenhauer e Aristóteles não chegam à retórica como filosofia porque acreditam na verdade. Ambos têm o grande mérito de entender a retórica como estratégia. Erística, no caso de Schopenhauer, ou persuasiva, no caso de Aristóteles. Mas não dão esse passo radical da retórica material ou existencial. Que quer dizer compreender que a realidade do mundo humano é uma narrativa temporariamente predominante. Por isso eu proponho a retórica como uma forma de fazer filosofia, já que ela explica o mundo. Mas eu não vou aborrecê-los com detalhes técnicos que envolvem inclusive neurofisiologia, epistemologia da percepção, biologismo moral, etc. Vou tentar fazer um resumo simples desse assunto, que é bem complexo. Então, o conceito de retórica material significa considerar que tudo aquilo que se chama de realidade, a sucessão temporal de eventos únicos e irrepetíveis de Heráclito, consiste em um relato vencedor, um fenômeno linguístico cuja apreensão é retórica. Além de ser um sofista, minha inspiração vem pela ordem, Aristóteles, Nietzsche, Otmar Baalweg e Técio Sampaio Ferraz. A divisão, meu mestre, a divisão da retórica em dynamis, techne e episteme, ou seja, retórica material, retórica estratégica e retórica analítica. A retórica material não quer dizer apenas que o conhecimento do mundo é intermediado pelo aparato cognoscitivo do ser humano, como sugeriu Kant, ou mesmo intermediado pela linguagem, como a linguística mais tradicional nos ensina. Ela se constitui do conjunto de relatos sobre o mundo que forma a própria existência humana. Isso não implica que a realidade seja subjetiva, pelo menos no sentido de dependente de cada indivíduo. Muito pelo contrário. O maior ou menor grau de realidade de uma narrativa vai exatamente depender dos outros seres humanos, da possibilidade do que eu chamo controles públicos da linguagem. É nesse sentido que são inteiramente reais demônios, a virgindade de Maria, buracos negros, quarks, ego e superego. Esse meu conceito de retórica material tem uma visão de mundo estranha ao senso comum, mas que não é tão inusitada quanto parece na filosofia, porque retórica não é uma moda, ela é uma coisa antiquíssima, inclusive mais antiga do que a própria filosofia. Sempre está lá chateando a filosofia dominante, que é a filosofia da verdade, a filosofia ontológica. Então, um exemplo que eu trouxe aqui vai ser o único, assim, de outro filósofo, é dado pelo conceito de warranted acceptability, do pragmatismo de John Dewey. Mas eu peguei, como é o estilo da retórica, um adversário dele, Bertrand Russell, que diz o seguinte, criticando-o. Isso agora é Bertrand Russell, tá? Mas se a verdade, ou melhor, a assertividade garantida, depende do futuro, então, na medida em que se acha em nosso próprio poder alterar o futuro, está em nosso próprio poder alterar o que se deve asseverar. Isso amplia o poder e a liberdade humanos. César atravessou o Rubicão, eu consideraria uma resposta afirmativa como inalteravelmente necessária, eu, Bertrand Russell, consideraria uma resposta afirmativa como inalteravelmente necessária para um evento passado. Dr. Dewey decidiria se responder sim ou não mediante uma apreciação de eventos futuros e não há qualquer razão para que esses eventos futuros não possam ser dispostos pelo poder humano, de modo que tornem mais satisfatória uma resposta negativa. Se eu achar muito desagradável a crença de que César atravessou o Rubicão, não é necessário que me deixe tomar de estúpido desespero. Posso, se tiver habilidade e poder suficientes, arranjar um ambiente social em que a afirmação de que ele não atravessou o Rubicão terá assertividade garantida. Fecha aspas. Ora, esse exemplo combatido por Russell é exatamente o que eu defendo. Há muitos pensadores que podem ser ditos retóricos, até sem se aperceberem disso, chegando mesmo muito próximos da tese da retórica material, como John Dewey.
Todos lutamos para constituir o mundo real. Somos uma bolha linguística procurando estrategicamente interferir e formar esse mundo à nossa imagem. Isso é que é realmente brincar de Deus. E por isso criamos Deus. A atitude retórica analítica é mais difícil pela sua tentativa de distanciamento e neutralidade. Porque a retórica estratégica, isso é, as narrativas que competem para se tornar a retórica material, o que Eurico chamou de normativa, que é um ótimo nome, é natural ao ser humano. A retórica analítica não. Retórica analítica é coisa de filósofo. Qual o advogado criminalista que vai ser a favor da prisão após a condenação em segunda instância? A retórica estratégica é feita de interesses. Vazamento é uma estratégia, sim, mas ser feita de interesses a enfraquece. Ouviu-se muito aqui, nas falas, eu estava observando, sem fazer juízo de valor, aí vem uma afirmação. Isso é uma tentativa de parecer analítico. Passo agora para o segundo e penúltimo ponto, espaço virtual e espaço público, que é justamente o que Técio me propôs. Agora, né? Agora, espaço público, agora, espaço virtual. Ágora quer dizer qualquer assembleia, mas também o local, metonimicamente, onde se reúne a assembleia. Ou seja, esse local não pode ser privado. Assembleias na casa de Péricles não eram ágora, pois convidados, como somos aqui, não constituem espaço público. Na Grécia clássica, só no espaço público e entre seus iguais, o grego é livre. Vale dizer, cidadania e liberdade não são qualidades atribuídas ao ser humano enquanto humano, como quer esse sentido moderno da palavra, pleno da filosofia cristã e do justnaturalismo dos séculos XVII e XVIII. A liberdade não é um atributo do ser humano na Grécia clássica, ela é um atributo do cidadão. E cidadão livre, como ensina Hannah Arendt, é aquele liberado da luta pelas necessidades da vida, do artesanato, do comércio, enfim, de tudo que estorve sua participação na esfera pública. Então, Hannah Arendt ensina que o espaço público pressupõe 3 condições. Primeiro, essa liberação das necessidades vitais e econômicas. Quem trabalha não tem direito. Então, o direito do trabalho é uma contradiction in terminis, meu caro Sérgio. Não é? Para o grego clássico, ainda bem que não é o caso nosso. Em segundo lugar, a existência de outras pessoas na mesma situação, liberadas da labuta. E terceiro, um espaço físico onde os cidadãos debatam suas alternativas de decisão e se persuadam uns aos outros. Isso é que é a ágora. Ou seja, tanto o conjunto dos 3, como no sentido mais restrito, esse espaço físico, ou seja, só o número 3 de Hannah Arendt. O problema é que a tradição nossa, a tradição política ocidental, não se desenvolveu a partir dessa experiência prática dos gregos, mas sim dos ensinamentos de Platão e Aristóteles, que propuseram estratégias para modificar a política real. E eles são tão importantes que a posteridade fez desse o relato vencedor. Alfred North Whitehead diz que toda cultura ocidental não passa de uma nota de rodapé de Platão. Ocorre que a força, então, dessas doutrinas, que essas doutrinas adquiriram ao longo da história ocidental, obscureceu, em certo sentido, a experiência da polis. Embora tenha sido da experiência da polis que Platão e Aristóteles construíram suas estratégias políticas, repito, que se tornaram o relato vencedor. Depois, o cristianismo, na filosofia helenista, sobretudo Epiteto, despolitiza o conceito de liberdade e o identifica com o de livre-arbítrio, uma faculdade de que qualquer ser humano dispõe. É por isso que nós dizemos que todo ser humano é livre, né? O que é antigrego. Quer dizer, na minha solidão interior, na linha da doutrina vitoriosa de Paulo de Tarso, eu sou livre para crer ou não crer. Que a grande inteligência de Paulo, sabe, colegas, é trazer para a esfera pública os oprimidos, os incompetentes, né? Vinde a mim os pobres de espírito, quer dizer, os burros, não é? Ao contrário de uma cultura aristocrática e elitista como a cultura grega. Deixa eu pular aqui para estar mais longo. Então, a pluralidade e o senso comum que coordenam nossas percepções fazem com que o real se constitua, como eu disse, na intersubjetividade, e agora eu estou trazendo esse outro elemento, do espaço público.
O que ocorre no âmbito privado não existe, não tem existência, como as paixões do coração, os pensamentos da mente. A realidade da vida privada só se mostra quando externada e iluminada pelo âmbito público. A diferença entre dolo e culpa, por exemplo, ou boa e má fé, essencialmente cristãs, só se revelam pelos atos que nós praticamos e aí nós supomos que a pessoa agiu em boa fé ou de maneira dolosa ou culposa. Mas não é que nós saibamos o que está no interior dos seres humanos, porque o que está no interior não existe. Agora eu queria reunir espaço público e retórica. E ouvindo os colegas, né, o João e o Lincoln, fiquei pensando, distinguir espaço público de fake news é impossível, porque a verdade não tem lugar na esfera pública. Nós estamos aqui, uma pergunta parece trivial, né? Se houver interesses e condições propícios, a resposta será negativa. César não atravessou o Rubicão. Nós não estamos aqui. Nós só concordamos que estamos aqui porque não há... Esse é o relato predominante. Ou seja, não só Jesus Cristo, Tiradentes e Frei Caneca, cada um de nós é um feixe de relatos. O que Eurico é para a namorada que ele desprezou 20 anos atrás? É muito diferente do que ele é para a sua querida mamã. E assim, todos nós. Outro exemplo que eu aprendi aqui, o que é privacidade? Observemos Thoron e Moro. A ideia significada e a palavra significante só surgem diante do evento, o que a hermenêutica moderna chama de concretização. E o texto da lei é apenas um desses significantes, um mero dado de entrada para a concretização. Todos vimos a questão da perda de direitos políticos de uma presidente impedida, contrariando a literalidade do texto, clarissimamente. Se nós questionamos o sentido que Dr. Thoron e Dr. Moro deram a um termo abstrato como privacidade, quer dizer do texto perda dos direitos políticos por 8 anos, do artigo 53. A única forma de lidar com essa insegurança é o controle público da linguagem. O controle da linguagem é feito no espaço público. E é nisso que o Brasil tem se mostrado muito ineficiente. Daí o casuísmo. Então, se vazamentos em redes sociais com perfis falsos falseiam a realidade, todas as pessoas, inclusive os advogados, também o fazem, porque a realidade nos é inatingível. Pode-se falar no máximo de um autorrelato da sinceridade, que é acreditar no próprio discurso, jamais de verdade. E que a verdade é um relato supostamente impositivo por si mesmo, indiscutível. Isso não existe. Contra fatos não há argumentos, é uma frase como triângulo quadrado, um nonsense linguístico. Isso se agrava no espaço virtual. Humberto Eco, aristocrata, disse que a internet deu voz aos imbecis, né? E fez isso mesmo, né? Agora eu entro na conclusão, privacidade e vaidade, né? Então, em oposição ao conceito de público, há o conceito igualmente complexo de privacidade. Uma colega, eu vi até o João também e o Lincoln falarem de confidencialidade, né? Uma colega minha, da diretoria da Associação Internacional de Filosofia do Direito, a IVR, da Faculdade de Direito da Universidade de Utah, cuja linha de pesquisa é exatamente privacidade, afirma que tanto o senso comum como os filósofos hoje proclamam a morte da privacidade. Como os meninos citaram, não sei qual foi dos dois, o Zuckerberg, o grande filósofo Zuckerberg. Isso ela, a minha colega, chama de paradoxo da privacidade. As pessoas professam o valor da privacidade, processam as outras por invasão de privacidade, mas não agem como se a valorizassem. E aí, o que significa a privacidade na ágora? Pelo que eu observo, há duas ideias que se confundem por trás desse termo. Privacidade propriamente dita, ou intimidade, e confidencialidade. Confusão que, segundo ela, aparece inclusive nos textos legais dos Estados Unidos. Aqui eu não conheço a lei sobre isso, que eu li o texto dela assim, sofregamente, porque Técio mandou, na verdade, falar de privacidade. Mas não é exatamente a minha linha de pesquisa, né, mestre? Então, privacidade designa o controle do acesso à pessoa. Confidencialidade designa o controle do fluxo de informações sobre a pessoa. Aí eu fui ver etimologicamente, né, como retórico, privacidade vem do latim privus, que significa separado. E se associa a palavras como privação, privado, privada, que é sinônimo do banheiro, né? Falaram até aqui de coisas que eu não vou falar, porque
enrubescerei, e privilégio. Ao passo que confidencialidade vem de confidência, que se refere à confiança. Confiança de que as informações não serão divulgadas. Então a tese dela é que essa geração Facebook não ignora exatamente a privacidade. Quer dizer, ela não necessariamente permite acesso direto às pessoas, mas sim a informações selecionadas pelas pessoas. Então o Facebook é um problema de confidencialidade. E o sucesso dele, do Facebook, né, e a fortuna do Zuckerberg, vem dessa característica impressionante da alma humana que nós chamamos vaidade. A vaidade se opõe à privacidade. A autoconfiança é privada, mas a vaidade precisa de público. Hannah Arendt diria que não é esfera pública. Isso é uma deturpação da esfera pública que ela chama de esfera social. Mas eu não vou entrar nisso, só menciono para, se vocês tiverem interesse, lerem a grande filósofa. Daí a relação entre vaidade e inutilidade, né? A vaidade é vã. Metaiotes, em grego, também significa vazio. Então toda vaidade é vã, como em latim o vanitas, né? E quando, aí entra a minha reflexão, quando a vaidade é muito forte, ela resiste ao relato vencedor do ambiente, autoconstitui uma realidade, que no futuro pode se tornar a realidade. Não é à toa que Nêmesis castigava a vaidade e que Aquino a colocou como um dos 7 pecados capitais. Eu me lembro do livro 1 de Nietzsche, Ecce Homo, né? Capítulo 1, por que escrevo livros tão bons? Capítulo 2, por que esses idiotas não entendem o que eu digo? Aí lá no fim, daqui a 200 anos, todas as universidades decentes do mundo estarão fazendo teses sobre a minha obra. E não é que estão, não é? Temos também bons filmes sobre os efeitos danosos da superexposição, né? Rede de Intrigas, o Show de Truman, e hoje a série inglesa Black Mirror, que você mencionou, né? Focada na internet, no pessimismo sobre um futuro próximo, né? É assim a... E o pecado predileto do demônio é a vaidade no filme Advogado do Diabo. Sem falar no retrato de Dorian Gray na literatura, né? É muito difícil resistir à vaidade. E a via erística da bajulação é eficiente por isso. Justamente, colegas, porque nós somos uma bolha de relatos, né? O nosso mundo é um mundo linguístico. Então, nós só existimos para os outros seres humanos. Eu fico impressionado com esses programas da NASA que mandam para o espaço fórmulas matemáticas na suposição de que se houver um baratão ou um ser de luz inteligente sem Alfa Centauro ou em Sírio, ele compreenderá que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Eu não acho que isso é nada plausível, muito pelo contrário. Né? A matemática é uma coisa nossa, o fato de nós concordarmos com isso não quer dizer que isso é o constituidor do universo. Né? Por isso que a vaidade é tão importante e a bajulação é tão eficiente. Um exemplo debatido aqui pode ser o fenômeno jabuticaba de televisionar as sessões do Supremo. Reportagem do Estadão de domingo passado, não sei se vocês viram, sobre uma pesquisa empírica na UNB. A superexposição, segundo o pesquisador, viu, Joaquim, aumentou em quase meia hora e em muitas páginas os votos dos ministros. Inutilmente, vãmente. Nessa mesma reportagem, Eros Grau menciona... Sim? Eu só estou... Retórica analítica. Você talvez esteja na retórica estratégica, não é verdade? E nessa mesma reportagem, cadê Jobim? Não está aqui. Eros Grau menciona que Jobim, quando era ministro do Supremo, disse a outro ministro, tá bom, a gente já entendeu sua fala. Aí o outro ministro retrucou, não é para vocês que eu escrevi meu voto. Então, colegas, terminando, parodiando Lenine, o grande músico pernambucano, nosso amigo, a vaidade do poder é o afrodisíaco dos velhos. Essa é a nossa ágora agora. Muito obrigado.